Muito boa tarde, você que acompanha o programa Reinaldo Azevedo aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Terça-feira chegando, terça-feira de julgamento, e a gente vai acompanhar tudo durante esse programa de hoje, mas tem muito mais assunto, principalmente no canal do Metrópolis. Então, é o que eu sempre te peço, né? Se inscreve aí no canal, dá aquela ajuda pra gente e, claro, você fica muito bem informado. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Como a gente gosta de falar aqui, o dia da marmota, ele parece sempre voltar nesse programa, porque eu nunca pensei que eu estaria de novo, ao vivo, no Metrópolis, falando sobre o julgamento da trama golpista. E cá estamos nós. E cá estamos nós, e agora com um processo derivado da trama golpista, né? Que foi a tentativa, o crime mais grave que se pode cometer no julgamento contra um juiz, ou contra juízes, que é tentar coagi-los, né? Ou realmente praticar a chamada coação no curso do processo, né? Vamos tratar disso. Tem pesquisa CNT-MDA devastadora para Flávio Bolsonaro, uma pesquisa respeitadíssima, a que eu considero uma das melhores do ponto de vista técnico, não é só porque o resultado eventualmente concorra para a leitura que eu faça do processo político, mas porque ela é tecnicamente muito bem feita e todo mundo que conhece pesquisa sabe que se está falando com gente séria, né? Porque sim, tem os não sérios também, toda profissão tem, né? Tem padre que não é sério, tem monge que não é sério, tem pastor que não é sério e tem pesquisador que não é sério. Isso é, e até tem gente séria que não é séria, porque assim, tem um tal grau de seriedade que vira só moralismo à beira do túmulo. Então, pronto, né? Tem até os sérios que não são sérios. É isso, então. Vamos começar aí. Coloca aí na tela, pessoal, para a gente poder trazer, então, começar a informação. A gente vai falar inicialmente da primeira turma do STF, porque vai ter início nessa tarde o julgamento que pode resultar, então, na condenação do deputado cassado Eduardo Bolsonaro por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o judiciário aqui no Brasil. O ex-parlamentar é réu por atuar para tentar interferir no processo do seu pai, o Jair Bolsonaro, na trama golpista. O ex-presidente, a gente sabe, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão nesse caso. Na sessão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes vai ler o relatório com um resumo do caso. Na sequência, a gente vai ter a PGR falando sobre a fundamentação da acusação do crime de coação no curso do processo. Depois vem a Defensoria Pública da União, ela quem vai fazer a defesa do Eduardo. Depois é esperado, então, que o Moraes, que é o relator do caso, dê o seu voto sobre o mérito da denúncia, assim como seus colegas da primeira turma, porque, além dele, integram o colegiado os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Bom, meu querido, vamos lá. O julgamento deve começar às 14 horas, temos repórter acompanhando e vamos ver se ainda neste programa, no curso desse programa, o julgamento começa. Precisamos lembrar, né, o que aconteceu. Vamos lá. Enquanto o julgamento ocorria, já antes, né, o Eduardo Bolsonaro se mandou para os Estados Unidos, ninguém entendeu direito, mas afinal, o que ele vai fazer e tal. E quando se viu, ele estava lá, né, fazendo o quê, vivendo do quê. Aí o Bolsonaro disse, não, eu estou mandando dinheiro para ele, concedeu uma entrevista ao UOL falando isso, depois um quebra-queixo ali, entrevista com um monte de jornalista perguntando, disse que tinha mandado 2 milhões para o Eduardo, e o Eduardo já estava lá na sua mansão, né, cortando grama, de vez em quando mandando vídeos da Disney, a mulher fazendo fotos com bolsa da Louis Vuitton, o que eu brinco sempre. Se verdadeira, precisa saber, parabéns, né? Porque é sinal de que o caixa está muito bem. Se falsa, estão ajudando o quê? A China? Né, Rafael? Aí é feio, né? Alguém que fica ajudando a China, onde já se viu, né? Alguém com esse grau de patriotismo. Estava lá na sua vida, naquele dolce far niente, né? E, na verdade, não estava quietinho. Estava articulando contra o Brasil, cavando tarifas contra o país, o que depois ele confessou, ele em companhia do nepo velho da ditadura,
que é o Paulo Figueiredo, né? Tem os Nepo Baby da ditadura e tem o Nepo Velho da ditadura, né? Que Baby ele já não é, né? Cavando punições contra o Brasil e contra os juízes brasileiros, porque estava acontecendo o julgamento aqui, enquanto eles ficavam anunciando que em breve os juízes brasileiros seriam punidos, né? E eu me lembro bem disso, porque à época, Rafinha, eu estava mudo, lá no Sírio-Libanês, tentando descobrir porque eu estava mudo. Fiz uma cirurgia de cordas vocais, não estava mudo por isso, foi mudo e meus comentários saíam por inteligência artificial, né? E eu acompanhava o Eduardo fazendo ameaças todo dia aos juízes. Eu dizia, mas meu Deus, mas como pode uma coisa como essa? Um julgamento acontecendo e alguém diretamente interessado no resultado, porque afinal de contas ele era, né, do mesmo grupo político do pai, né, falando, olha aqui, se vocês se atreverem a condenar papai, ou os outros golpistas, que obviamente eles não chamam assim, são os patriotas na cabeça deles, vocês serão punidos. Raramente eu vi alguém produzir tanta prova contra si mesmo, ou tantas provas contra si mesmo. Você tem o direito de discordar de juízes. Esse negócio de que decisão judicial não se discute, é claro que se discute. Não só pode, como até deve. Vamos discutir. Discute-se tudo. Agora, se decisões da justiça você pode discutir, mas elas têm de ser cumpridas. 2, juízes não podem ser ameaçados. E, no entanto, os juízes estavam sendo ameaçados. Mais do que isso, vou aqui elogiar Eduardo Bolsonaro e o Nepo Velho da ditadura. Eles conseguiram ali, eles têm penetração numa ala do Partido Republicano e eles efetivamente cavaram punições aos juízes brasileiros. Hoje, dos 10 ministros que estão lá, 8 não têm visto para entrar nos Estados Unidos. O visto está suspenso. Hoje só estão com visto Luiz Fux e o Nunes Marques. Os outros todos continuam com visto suspenso. Contra Alexandre, houve a punição da Lei Magnitsky. Depois retirada, tal o seu absurdo. Mas ainda ontem, véspera do julgamento, o Eduardo foi para as redes dizer que ele continua no esforço para que Alexandre volte a ser punido pela Lei Magnitsky. E aí, atenção, ele está sendo julgado por coação no curso do processo. E ele está praticando uma nova coação no curso do processo sobre a coação no curso do processo. Não é fabuloso? Porque ele é réu por coação no curso do processo. Qual processo? O de julgamento dos golpistas, certo? E agora ele é réu. E ontem, véspera do julgamento, de que Alexandre é relator, ele está dizendo o quê? Estou aqui me esforçando para Alexandre, foi um erro retirar a punição. Ou seja, ele está praticando coação de novo. É uma gente que não aprende nada nem esquece nada. E talvez haja algum cálculo aí. Eduardo não vai voltar para o Brasil. A possibilidade seria o irmão vencer a eleição, haver uma anistia para golpistas e outros que praticam crimes associados, e ele poder voltar.
eu diria que hoje é muito mais provável que Flávio também se mude para os Estados Unidos. Eu acho que da família toda, a única que vai continuar no Brasil vai ser a Michelle. É mais provável, né? E o Bolsonaro, né, na cadeia. É mais provável o Flávio mudar do que o Eduardo voltar. Porque eu nunca vi nada assim. E acho que nunca houve. Acho não, nunca houve. Nunca alguém sendo julgado aqui. E antes dele ser julgado, na verdade, ele fugiu antes, né? Mas antes de ser processado, se mandou. Mas nunca houve alguém nessa situação, está sendo julgado aqui e está por ter praticado coação contra os juízes nos Estados Unidos, e neste momento está nos Estados Unidos praticando coação contra os juízes que o julgam também. É fabuloso. Né? A gente está diante de um caso, eu costumo brincar, são aqueles casos em que você tem excesso de provas. Excesso de provas. Porque nós temos aí, separamos alguns vídeos, né? Tem esse primeiro vídeo, que inclusive o Eduardo confessa que ele pode estar com um problema médico grave. A depender da cor, é uma coisa séria, né? Porque veja, no filme Dark Horse, nós ficamos sabendo que já tem um diálogo em que o Bolsonaro diz que os testículos dele falam, né? Que o discurso dele está feito a partir das balls, né? As talking balls. Né? E aqui nós temos um problema que também pode ser uma condição médica grave, mas em que fica claro que o Eduardo está intimidando aí Alexandre de Moraes. Vai, fala, Eduardo. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Não é amor isso, né? Não é amor. Eu vou atrás de cada um de vocês. Com o julgamento ocorrendo aqui. Tem um outro aí específico sobre a lei Magnitsky. Fala, Eduardo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir. Porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky. E do jeito que o Trump não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora tá tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. Bom, aí então a coação se traduz plenamente. Eu tenho uma condição aqui, não existe coação mais clara do que isso, para que vocês não sejam punidos. O delírio foi tal, e vejo que aí o PGR também entra. O delírio foi tal que até quem não julgava o pai também foi ameaçado. A ameaça atingiu, por exemplo, o Gilmar Mendes. Vai, Eduardo, continue a produzir provas. Vai. Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar lá o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. Aí realmente eu não sei o que esperam, que leitura alternativa se pode ter a isso. Né? Que leitura alternativa se pode fazer?
Ah, não, isso, o nome disso é... A gente chamaria isso de quê? Veja, eu não estou lidando aqui... Essa é a parte do meu comentário que não tem opinião, tem análise, que são coisas distintas, né? A análise você vai... Que é a etimologia da palavra mesmo, que é quebrar em pedacinhos, né? E vai pensando os pedacinhos, né? E depois reúne na síntese e tal. E a parte da opinião é quando você é judicioso sobre aquilo que você analisou. Então, na parte judiciosa, eu digo, tem de ser condenada, claro, né? É a minha opinião. Agora, na parte puramente analítica, eu estou expondo aqui, né, as evidências da coação e deixo uma pergunta retórica para quem nos acompanha. Numa coisa como essa, os juízes fazem o quê? Imagine em Xiririca do Mato Dentro, né, o poderoso local se age assim contra o juiz da comarca. Não tem mais juiz da comarca. O poderoso local de Xiririca do Mato Dentro passa a ser o juiz também, né? E nessa hora, o Eduardo resolve que ele é o juiz dos juízes. E tudo isso partindo do pressuposto de que eu acho que o Alexandre é suspeito, e se eu acho, eu quero que assim seja, e como eu acho que assim é, eu passo a agir como se assim fosse. Mas não é. Não é. Porque a questão da suspeição do Alexandre também foi examinada pelo Supremo. E a questão foi superada, né? Porque desde 1941 nós temos no Código de Processo Penal que o réu não pode tornar suspeito o juiz de caso pensado apenas para tirá-lo do caso, né? E foi o que eles tentaram fazer com Alexandre, inclusive ameaçando-o de morte, para depois dizer, olha, tá vendo? Agora ele não pode mais julgar, porque afinal de contas ele estaria julgando um caso que lhe diz respeito. Mas o próprio Código de Processo Penal se protegeu dessa possibilidade, né? Então não há a menor chance. Veja, Eduardo está condenado. Mas não está condenado porque o juiz tem prevenção contra ele. Ele está condenado porque fez coisas que são criminosas. Não apontou advogado, a Defensoria Pública da União, como é a regra do jogo, assume o caso, né? Chegou a pedir, vamos esperar, porque, enfim, tem uma vaga a ser preenchida na primeira turma, né? Que é a vaga para a qual o Messias foi indicado e rejeitado. Vamos esperar que seja indicado esse nome. Não precisa, não há nenhuma reserva legal quanto a isso, né? Essa turma poderia julgar com 3 ministros, sem nenhum problema, né? Tem 4. Então, o julgamento vai acontecer e não há a menor chance dele não ser condenado por unanimidade. Que ali tem, inclusive, é a velha história, né? Olha, quer ver, Rafael, que bacana? Que é a tese de alguns, né? Que é de uma loucura sem precedentes. O Zanin ali, num dos vídeos, ele ameaça o Zanin, né? Ele ameaça o Zanin. Será que o Zanin vai julgar? No outro, ele ameaça o Alexandre. O Alexandre vai julgar. Alguém poderia dizer, tá vendo? Esses dois não poderiam julgar. Ah, é? Então, vamos fazer o seguinte, basta dirigir uma ameaça também a Carmen Lúcia e outra
ao Dino, e aí ninguém pode julgar o Eduardo. Eduardo fica acima do julgamento. A rigor, no caso do golpe, né, nenhum ministro do Supremo poderia julgar porque o próprio Supremo era o ameaçado. Ora, bolas. Isso não é um argumento. Isso é uma piada. Né? Uma piada grotesca. Né? De alguns que ficam oferecendo, assim, alguns advogados e tal, que entram nessa, que são militantes. Enfim, cada um coloca o seu diploma a serviço do que quiser, né? Mas, e o rasgue como quiser também, é livre. Agora, partir desse princípio, né? Então, de que eu ameaço o juiz e eu ameaçando o juiz não pode me julgar, bom, aí então desaparece a democracia e nós temos a lógica dos senhores da guerra, né? Quem tiver mais armas vence. Não. No Estado de Direito, não é assim. E não será assim.